Senhor Jesus para os irmãos. Amados, eu queria hoje trazer aqui um conhecimento assim para o povo sobre a vida de Abraão. Engraçado, eu vejo assim que o povo fala muito de Sara, Abraão, mas não cita a última mulher que Abraão teve. E aqui em Gênesis capítulo 25, do verso 1 até o 7, fala da última esposa de Abraão. O povo acho que não prega muito por causa que a Sara foi a mulher escolhida para ter o filho da promessa, né? Então você não vê muito falar dessa mulher. Então aqui no título diz assim: Abraão casa com Cintura e tem filhos dela. A mulher chamava Cintura, a mulher que Abraão casou. Vamos ler aqui uns textos aqui. Diz assim: E Abraão tomou outra mulher e o seu nome era Cintura. Então, Abraão, depois que Sara morreu, ele casou-se com outra mulher. A Bíblia fala tomou, mas casou-se com outra mulher e o nome dela era Cintura. E gerou-lhe Zirã. Aí ela teve filhos. E gerou-lhe Zirã e Jossa e Medã, Midian e Gisbaque e Suã. E Gizã, olha, impressionante, engraçado que eu achei aqui. E Gizã gerou Sebá e Dedã. E os filhos de Dedã foram Assurim e Letussim e Leomim. E os filhos de Midian foram Efa e Efer, e Enoque, e Abidá, e Elda. Estes todos foram os filhos de Cintura. Engraçado que aqui fala, todos estes foram os filhos de Cintura. Então, digamos assim, que netos foram considerados como os filhos. Porque quando fala gerou, é que teve filhos, os filhos dela são netos de Abraão e netos de Cintura considerado como filhos de Cintura, olha. Porque lá em cima no 3, Jossá gerou, quando significa gerou, significa teve filho. Então quer dizer que foi considerado aqui embaixo os netos como os filhos, que são os filhos de Abraão, netos de Abraão, com Cintura, a mulher que Abraão teve, chamava Cintura. E porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Então observa vocês verem que Abraão ele deu tudo o que tinha, quer dizer, ele teve outra mulher e deixou eles sem nada. O Isaac, o filho da promessa, levou todos os bens de Abraão. Uma coisa impressionante isso, né? Quer dizer que a outra família que o Abraão teve, Abraão deixou, assim, digamos, desamparados, né? Assim, um pouco deixou sem... Desamparado não, que Deus não desamparou a geração de Abraão, mas deixou sem bens. Os bens foi tudo dado a Isaac. Olha, porém Abraão deu tudo o que tinha a Isaac. Tudo. Quando significa tudo, é porque deu seus bens todos. É impressionante isso, né? Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, engraçado, impressionante, que Abraão com Sara só teve a Sara de esposa. Quando ele casou com Cintura, ele arrumou concubinas. Impressionante é isso, amados, que eu estou observando aqui hoje e estou trazendo ao conhecimento do povo. Eu vou ter que ler mais alguma coisa na Bíblia, para frente, para trás, mas o que aqui o texto está dizendo, mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, Abraão teve, meu bem, concubinas e filhos. Deu a Abraão presentes. E vivendo ele ainda, despediu-os dos seus filhos, Isaque, ao oriente, para a terra oriental. Então, aqui a palavra está dizendo que Abraão teve concubinas. Com Sara ele não teve concubinas. Olha para vocês verem. Uma coisa impressionante que eu quero trazer aqui hoje é isso. Que quando Abraão viveu com Sara, Abraão não teve outra mulher, a não ser quando a Sara pediu que Abraão deitasse com Agar, que ela era do Egito, uma egípcia, e teve o filho, Ismael.
que não era o filho da promessa, que eles não esperaram em Deus. Agora observa uma coisa que, depois que Sara morreu, parece que Abraão deixou-se levar pelas coisas da carne. Assim, porque se ele viveu com Sara esse tempo todo, não teve concubinas, por que depois de velho, com cintura, ele arrumou concubinas? Olha aqui, ó. E os filhos de Midian foram... aqui, ó. Mas os filhos... Aqui, ó, o 5, ó. Porém, Abraão deu tudo o que tinha a Isaque, né? Deu seus bens para Isaque. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes. Vivendo ele, ainda despediu-os do seu filho Isaque e ao oriente para a terra oriental. Ó, então ele despediu-o do seu filho Isaque, ó. Vivendo ele ainda, despediu-os do seu filho Isaque ao oriente para a terra oriental. Foi ele para a terra oriental ou Isaque? Pelo fato, foi Abraão que foi para a terra oriental, no meu entendimento. E estes, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. Então, Abraão, ele, depois de Sara, ele teve concubinas, permitido por Deus, que Abraão era um homem de Deus, mas ele teve outras mulheres e gerou filho. E Abraão teve filhos com cintura e teve outras mulheres sem ser cintura, concubinas. E teve filhos com as concubinas. Então, uma coisa que eu não vejo ninguém pregar e uma coisa que eu também não sabia, fiquei sabendo hoje. Não, saber que Abraão tinha casado com cintura, essa mulher, eu sabia. E teve filhos, eu sabia, mas não sabia que Abraão teve outras mulheres também, teve concubinas, depois de velho. E engraçado que eu já vi pastores pregar, até eu mesmo creio, não vou julgar eles por isso não, que Abraão foi homem de uma mulher só, que Abraão... Não... Que Abraão pecou só com H, porque a Sara mandou? Não, peraí. Abraão, depois que Sara morreu, ele teve outras mulheres. Teve cintura e ainda teve concubinas e teve filho com as concubinas. Meu Deus, impressionante, né, amados? E eu nunca tinha visto ninguém pregar essa mensagem. Então eu queria trazer isso aqui para os irmãos hoje. Aí o 8 em diante é a morte de Abraão. Eu vou ler aqui um pedacinho, ó. Vou ler o 7 aqui no finalzinho. Estes, pois, são os dias dos anos de Abraão, de vida de Abraão, que viveu 175 anos. Aqui embaixo assim. E Abraão expirou e morreu em boa velhice, velho e farto de dias, e foi congregado ao seu povo. E sepultaram no Isaque Ismael, seu filho, na cova de Marpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre. Manre era um amigo de Abraão. E o campo que Abraão comprará ao filho de Eté, ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão que Deus abençoou a Isaque, seu filho, e habitava Isaque junto ao poço Lair-Roi. Engraçado. Abraão, o Isaque foi abençoado depois da morte de Abraão. Mas depois eu quero continuar a leitura para ver se continua falando dessa mulher de Abraão, cintura e das suas concubinas, né, que eu acho que não cita mais na Bíblia. Então a geração de Abraão foi com Maria da Praia. E ninguém fala mais dos filhos de Abraão, que Abraão teve com cintura, com as suas concubinas. É impressionante, mas eu quero buscar aqui para frente, ver se lá para frente fala alguma coisa. Então, amados, que Deus abençoe vocês.
eu queria trazer para vocês aí um pouco, não sei se está perfeito, mas espero que vocês entendam melhor lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Aí no livro de Gênesis, capítulo 25, verso 1 até o 7, e a morte de Abraão vai do 8 até o 11. Se vocês interessarem em buscar conhecimento, leia aí, busque esse conhecimento de Deus para sua vida. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus e tenha um domingo abençoado na santa paz do Senhor.